eles esquecem que antes de ser jogador de futebol são cidadãos brasileiros. Eles acham, depois de um tempo, quando vão para a Europa ou quando começam a ganhar muito dinheiro com justiça, é o talento deles, mas eles esquecem que antes de ser jogador de futebol, eles são cidadãos, né? Que é importante o uso da voz de um jogador de futebol, num país como o futebol, um mundo hoje com redes sociais, com internet, você ouve, você sabe o que uma pessoa falou um segundo depois, o posicionamento principalmente social, né? Principalmente social. Então, Sim. tem coisas que são inadmissíveis. Por exemplo, não falar nada do desmatamento, não falar nada sobre o governo do Bolsonaro virar as costas para os povos indígenas, não falar nada de não comprar vacina, dos deboches, não falar nada de nada, nada de nada. E pior, que naquela Copa América da Morte, que foi em 2021, em plena pandemia, os jogadores, junto com o governo da época e o presidente da CBF, que na época também foi afastado por assédio sexual, que era o Rogério Caboclo, trouxeram a Copa América para cá, que não era nossa, era da Argentina e da Colômbia. E eles, além de não se manifestarem, eles também colaboraram com um comportamento completamente fora do padrão do mundo daquele momento, né? Que trazer uma Copa América para cá. Então, assim, eu fiquei muito tempo assim, meio envergonhado, porque eu sou da classe dos jogadores de futebol. Só que eu venho de uma escola da democracia corintiana. Com 18 anos, eu estava dentro da democracia corintiana. Então, muitos falam assim: oh, você está falando contra jogador de futebol, é uma vergonha. Você. Cara, eu venho da escola da democracia corintiana, me posicionando. Eu não consigo, além não só de ser da democracia corintiana, é o meu comportamento, é o meu temperamento, o meu modo. Eu fui educado dessa maneira. Eu não vou deixar de me posicionar com coisas importantes da sociedade brasileira. Não vou deixar, sabe? Então, eu vejo diversas coisas, assim, 2 semanas atrás, foi semana passada, antes do carnaval, eu fui para a aldeia Krenak, lá em Resplendor, do lado do governador Valadares, fiquei lá 3 dias para saber, para conhecer, para ver a luta deles, que também eles sofrem tanto como estão sofrendo os Yanomamis, porque lá, o rio que eles vivem do rio, está contaminado há 7 anos por causa do desastre de Mariana. Né? Desastre de Mariana. E ninguém cita, ninguém fala. Né? Não, eu estou falando do esporte, porque as notícias saem. É só você prestar atenção e ter vontade de se preocupar com o seu país, se colocar dentro da sociedade. Parece que eles não se colocam, parece que não é problema meu, sabe? Aquele papo, não é problema meu, não é problema meu. Nada é problema meu, nada. O Robinho está condenado por estupro, está passando na praia. Isso aí não é problema meu. Pô, os Yanomamis quase foram dizimados. Não é problema meu. Nada é problema meu. Nada é problema meu. E isso é um egoísmo maléfico para uma sociedade. Quando você acha que se cada pessoa achar que não é problema dela, o problema do outro, cara, acabou uma sociedade. É o fim de uma sociedade. Né? Principalmente das pessoas que têm voz importante, que são atores, atrizes, cantores, jogadores de futebol, políticos, jornalistas, né? Essas pessoas. Se não se posicionarem, sabe, eu não estou ditando a regra, se posiciona, que é obrigado a se posicionar, eu estou jogando no ar a necessidade de se posicionarem, de se falar, né, de se colocar dentro da sociedade. Não é uma obrigação, mas eu tenho o meu direito de continuar cobrando, independentemente de quem achar que é legal ou não achar. O Chico, Roberta, né, e César, lá na Copa do Mundo, os ex-jogadores se uniram para me atacar. Eu lembro disso. A Copa do Mundo. Atacaram de forma pesada. Violenta. Né? Mas eles não se unem para cobrar a prisão do Robinho, que é condenado. Eles não se unem para cobrar o governo em relação aos povos indígenas, o antigo governo, esse governo também. Eles não se unem para cobrar nada para a sociedade. Eles se uniram para me atacar porque eu mostrei claramente qual era o tipo de comportamento que eles estavam tendo na Copa. Não foi uma crítica generalizada e eterna. Foi uma crítica para aquele momento. Eu mostrei naquele momento que os ex-jogadores da Argentina se comportavam de um jeito, que era torcendo para a Argentina, e os ex-jogadores nossos pagavam de dirigentes ao lado do Emir, do Catar, que é um país excessivamente opressor,
não respeita, aliás, trata as mulheres como um ser inferior, e a homofobia é crime. Como que você fica sentado do lado de um cara desse? Então, cara, e aí eu mostrei isso.